Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um episódio que aconteceu no ano de 1972, precisamente na madrugada de 26 para 27 de julho, onde a cidade de Belo Horizonte foi visitada por diversos objetos voadores não identificados. Diversos relatos foram coletados tanto de oficiais controladores de voo do aeroporto da Pampulha de Belo Horizonte, militares, teve cobertura jornalística e diversos avistamentos de pessoas em solo também, que residiam em áreas rurais e comunidades. Vamos lá conferir? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. O caso ocorreu nos anos de chumbo da ditadura militar. O evento, na época, foi abafado dos jornais para evitar gerar suposta desordem pública. Os testemunhos foram coletados na época e estavam arquivados nas gavetas do Ministério da Aeronáutica. A história mais contundente é a do general de divisão médica Joaquim Vieira Frois, que até então estava na reserva. Ele viajava de ônibus com a família do Rio de Janeiro para Vitória da Conquista, na Bahia, através da BR-116, que é a Rio-Bahia, próximo da cidade de Realeza, distrito de Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. O ônibus foi acompanhado por cerca de 30 segundos por um objeto voador na noite de 26 de julho. O militar chegou a sugerir ao país procurar meios de entrar em contato, caso se tratasse mesmo de seres de outro mundo, e propor um acordo para evitar uma invasão. Um dos documentos contém o relato do sargento Rafael Antônio Santarém de Moraes, então chefe da torre de controle do aeroporto da Pampulha, em BH, e ele não só viu os objetos, como recebeu chamados de pilotos de pelo menos 3 voos alertando sobre essas luzes. O depoimento do sargento Rafael Antônio foi tomado em 27 de julho e ele relata que na noite do dia anterior teve a atenção chamada pelo comandante do avião do prefixo PPVJO sobre objetos não identificados no espaço da capital. Abre aspas. Imediatamente vimos pelo binóculo uma réstia de luz esbranquiçada desaparecer rumo a Nova Lima. Fecha aspas. Contou ter recebido chamadas também dos voos SC-107 e VASP-234, relatando aparições. O soldado dos bombeiros de plantão no posto do aeroporto, o radioamador Paulo Castro e Edson Alves Rocha, relatam, abre aspas, os objetos tinham aparência de avião a jato e iluminavam uns aos outros, disse Edson. Décio Lourenço Pinto, também citado, estava em uma rodovia e parou o carro para melhor observar. Abre aspas. Parecia um cardume, todos com rastros luminosos se movendo em grande velocidade. Fecha aspas. Esse relatório foi assinado por José Francisco dos Santos, então chefe do comando da 3ª Zona Aérea, Subcomando de Apoio Militar, Divisão de Proteção ao Voo do Ministério da Aeronáutica. O depoimento do general Joaquim Vieira Frois foi tomado na seção de Informação de Segurança do Ministério da Aeronáutica. Com ele, o genro, sargento Sérgio Augusto Amaral Lima, também testemunha da aparição, relata, abre aspas, seguimos viagem, eu e minha família, do Rio para Vitória da Conquista, no ônibus 919 da aviação Itapemirim. A aviação Itapemirim é uma aviação carioca. O tempo estava bom, seco, céu limpo e luar claro, quando eu e minha mulher vimos um objeto voador a uma distância aproximada de 2 km à esquerda da rodovia BR-116,
a uma altura entre 600 e 800 metros. O objeto voava do oeste para leste em velocidade que considerei média, contou o militar. Relata o formato do OVNI como um grande prato côncavo e convexo. É aquele formato que é o formato padrão, né, de relato de como se fossem pratos sobrepostos, né? Tinha um tom azulado e brilho intenso. Pelas estimativas, deveria ter entre 80 a 100 metros de diâmetro. E como há dúvida sobre a origem desses aparelhos, achei melhor relatar o que vi. Se trata de um artefato de potência amiga e sensata, e assim como os Estados Unidos, não temos nada a temer. Fecha aspas. Esses foram os relatos coletados, né, de militares que estavam na ativa e alguns em reserva ao longo do território mineiro. Então, esses relatos eles estavam no relatório da nossa aeronáutica. Só que tem uma outra parte também dos relatos, como eu disse anteriormente, que eles foram coletados de pessoas de comunidades próximas, né? Que é o caso da localidade de Baldim, que fica a 97 quilômetros de Belo Horizonte, e em 2020 está com a população de 7.803 pessoas. Então nós tivemos um avistamento lá, que ele é denominado caso Baldim, ou Jequitibá, que é o nome da localidade próxima lá também, onde nos meses de junho e julho de 72, ocorreram casos de pouso de OVNI e avistamento de tripulantes. E originalmente o relato foi coletado e produzido no boletim especial da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, que é a ASBDV. Ela foi publicada no ano de 75. O caso ocorreu em 72 e a publicação ocorreu oficialmente em 75. E começa assim. Nos meses de junho e julho de 72 ocorreram numerosos casos ufológicos na região de Baldim, Minas Gerais, especialmente entre as localidades de Batista e Quebra-Perna, próximo a Jequitibá, onde dezenas de ocorrências foram registradas. Ao retornar de um sítio vizinho ao seu, o lavrador João Alves Sobrinho, morador da região de Quebra-Perna, município de Jequitibá, observou bem à margem do caminho que ia trilhando entre a vegetação rasteira um vulto claro e imóvel ao nível do solo. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um aparelho um pouco maior que uma Kombi, da altura a altura de uma Kombi, cerca de 2 metros de altura, e com as bordas, ele cita que as bordas foram despontadas, como se fossem arredondadas, digamos assim, não eram quinas fechadas, né? Era de cor branca e tinha um farol que até o momento do avistamento estava apagado. Na parte frontal, como ele via de perfil lateralmente, ele disse que se assemelhava com um barco. Tinha um formato de um barco. À medida que se aproximava pela trilha, passou a perceber ao lado do aparelho 2 pessoas de pequena estatura agachadas de costas para ele e mexendo no solo. Ao passar a distância de 5 metros dos indivíduos, eles se levantaram, sempre permaneceram de costas, cochicharam um com o outro, viraram um pouco a cabeça para o lado do lavrador, porém sem mostrar as faces. E ambos vestiam uma espécie de capa larga, de cor clara, sobre a qual sobressaía um volume grande de cabelos escuros que atingia a cintura e a capa cobria até os pés. Então tinha uma cabeleira, né, que ia até na cintura, e essa capa clara que cobria o corpo deles, né, esse manto ia até os pés. Rapidamente se apressou, né, chegou à sua casa, contou tudo a um irmão e a um cunhado, né, que se armaram naquele momento e voltaram na estrada, né, acompanhando a testemunha até o local da ocorrência ali, do avistamento. Porém, antes de chegarem, eles viram um clarão que foi feito por aquele farol do aparelho que estava apagado, e ele estava aceso, muito forte, e o aparelho
agora estava com outro formato. Ele não estava mais com aquele formato de um barco, ele estava com um formato arredondado como se fosse uma roda de trator. E voava horizontalmente a baixa altura e voou para oeste e se apagou e em seguida apagou o farol. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, os lavadores foram até o local onde a nave estava pousada e não encontraram nada mais, né, a não ser um forte e desagradável cheiro, né, que a gente que gosta de traçar paralelo entre os casos, é uma característica muito comum, né, um cheiro muito forte, desagradável para o nosso olfato, né, alguma coisa naquele parâmetro ali entre um, um cheiro mais puxado para uma coisa que nos dá ânsia de vômito, né? Aquele cheiro bem mais forte e desagradável ali. Segundo eles, era um cheiro como se fosse uma mistura de gás com pólvora queimada. Um deles chegou a riscar 2 palitos de fósforo a procuras de marca no solo, né? Como se estivesse iluminando o local ali. Mas segundo um dos 3, né, recomendou não acender mais fósforos, né, porque como o cheiro de gás estava forte, podia gerar alguma chama ou explosão ali, e queimando a todos que estavam presentes, né? Então, rapidamente deixaram o local e voltaram para a residência. O senhor João Alves afirma que, voltando ao lugar durante o dia, a sua mão ficava dormente quando ele tocou uma das pedras que existiam no local do pouso. Olha que interessante isso. Então nós temos aí um efeito físico que aconteceu através do toque, né? Posterior ao evento, ele tocou uma pedra que tinha sido ou ionizada, ou de alguma forma magnetizada, ou até, que é mais provável, né, que tenha tido alguma reação e que possa ter tido alguma reação radioativa ali naquele momento, né, deixando a mão dele com essa dormência. Mas esses são casos curtinhos que aconteceram em Belo Horizonte no ano de 72, né? Então nós tivemos um evento ufológico de grande escala, né? Em diversos pontos do estado foram relatados avistamentos de seres, né? Como podemos ver nessa região de Baldim e Jequitibá, que é uma região que tem muita história também. Muita coisa acontece em Baldim. Falta um pouco de estudo mesmo, sabe? De ir lá e coletar relato, né? Porque tem muita coisa que acontece na região. Mas esse é o episódio que eu queria trazer para vocês. Eu tô com uma sobrecarga de trabalho um pouco maior nessas últimas semanas, então eu tô tendo pouco tempo para gravar conteúdo para vocês. Mas esse é mais um episódio que pouca gente tinha acesso, pouca gente conhecia, e eu queria trazer para vocês para conhecimento geral, beleza? Eu queria agradecer também a participação do pessoal, que tem sido fantástica. Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por tornar o podcast, né, mais interessante, mais relevante dentro da plataforma para outras pessoas. Eu queria agradecer aos comentários que foram feitos, né, nos últimos episódios. No caso do Samuel Freire, que foi o caso da semana passada. Queria agradecer o comentário da Leia. A Leia achou o episódio muito legal. Leia, muito obrigado, tá? No episódio do General Showa, né, com a Irene Grank, que foi uma adaptação, né? Foi aquele áudio ele veio de uma fita cassete de atendimento dos dois de palestras, então foi um material muito legal, muito antigo, se não me engano era do finalzinho dos anos 70 aquela gravação. O Hilarion Vasquez comenta: conteúdo espetacular, muito obrigado pelas informações, Hilário, muito obrigado pelo feedback, cara. O Hilário tá sempre comentando, a gente tá em uns grupos de WhatsApp em comum também, e ele tá sempre ali, sempre ativo, gosta muito do tema. Hilário, muito obrigado, cara. Mário César comenta: obrigado pelo conteúdo. Mário, eu que agradeço por ouvir o podcast, tá?
Marcos Caetano também comenta: parabéns, Morgan, muito bons documentários antigos, trazem mais seriedade. Ô Marcos, eu concordo com você. Antigamente tinha uma cobertura muito legal da mídia sobre o tema ufológico, né? Então tinha algum editor, algum repórter que realmente levava o assunto a sério, fazia uma pesquisa legal e trazia esse conteúdo pra gente. Hoje em dia a gente não vê isso mais, né? Então a gente tem que se perguntar o porquê também. Mas Marcos Caetano, mais uma vez, muito obrigado aí. O Wesley Silva: cara, adoro esses documentários antigos, parabéns pelo trabalho. Cara, eu que agradeço, muito obrigado pelo, pelo Ibope aí, por ouvir, né? É, tem o episódio 62, que foi o Arquivo Secreto da KGB, foi um dos episódios mais ouvidos do podcast. Cara, eu queria agradecer demais, tá? Foi absurda a quantidade de views que deu, de downloads, tá? Então eu queria agradecer a Ana Célia, minha já considero minha amiga, a gente tá sempre batendo papo ali no Instagram, muito, muito bacana. A Ana Célia é uma pessoa muito querida. Ela diz: esse episódio, assim como todos, é muito bom, esclarecedor. Ana Célia, muito obrigado mais uma vez. E a gente tem que parar. Em algum momento eu vou conseguir gravar com você. É uma promessa que já tá feita aí. Uma hora eu consigo, uma hora vai. E o Marcelo Goulart também comenta: bela pesquisa, perfeito, Morgan, parabéns. Eu que agradeço, meu querido, muito obrigado. Gente, é muito legal esse feedback de vocês, que traz todo um gás para pesquisa, tá? E os últimos comentários que eu vou trazer aqui foram no episódio do 60, sobre o disco Voadores Imprevisíveis e Polêmicos, que foi do Wesley Silva, que gostou muito do episódio também, disse excelente episódio, e a Tuyaline, que também comentou: ótimo episódio. Tuyaline, muito obrigado. Gente, não vou me delongar muito aqui não. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo feedback, tá? De todos vocês. E eu espero que vocês também curtam o episódio de hoje, tá? Ele foi curtinho, mas é uma história muito interessante, tá? Então, muito obrigado pelo feedback aí, obrigado pela audiência e a gente se vê em breve. Valeu!